Olá, tudo bem? Retomando o tema do vídeo anterior, eu quero falar brevemente sobre mais dois anarquistas notórios que merecem ser lembrados. O italiano Enrico Malatesta e a lituana Emma Goldman. Malatesta e Goldman são importantes não apenas por terem trabalhado ativamente na divulgação do ideário anarquista, mas por terem vivido grande parte de suas vidas no século XX e visto assim o resultado de toda a agitação política do século anterior. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a ascensão do fascismo, a consolidação dos direitos trabalhistas e a melhora geral nas condições de trabalho da maioria, devida, em grande parte, a todas as reivindicações e protestos de que os anarquistas participaram. Principalmente o fato de terem sido contemporâneos da Revolução Russa, já que ela tem, em tese, o significado de vitória do marxismo. Malatesta, que viveu uma vida agitadíssima, sendo exilado e preso em vários países por suas atividades anarquistas, foi de certa forma a mais perfeita encarnação de rebelde anarquista de que se tem notícia. O herói anarquista por excelência. Ele cresceu numa Itália onde o movimento pelos direitos dos trabalhadores era muito forte e tão violentamente reprimido como em qualquer outra parte da Europa no final do século XIX. A ascensão do fascismo na década de 1920, que instalou um regime ditatorial no país, serviu para intensificar ainda mais essa opressão. Mas mesmo sofrendo muita perseguição e sendo preso várias vezes, Malatesta até viveu muito, 78 anos. Ele acreditava fortemente nas ideias que defendia e fundou e geriu vários jornais de cunho libertário. Através de um texto em forma de diálogo chamado Entre Camponeses e um famoso ensaio chamado Anarquia, ele resumiu perfeitamente os pontos centrais do anarquismo social. Ele começou como discípulo de Bakunin e defensor da propaganda pelo ato, ponto de vista que defendia que, se o anarquismo quisesse se fazer ouvir, precisaria sair do campo da teoria para a prática. Mas ele acabou terminando como apoiador do chamado anarco-sindicalismo, que é uma forma menos radical do anarquismo, propondo a substituição do Estado por associações, sindicatos, onde os interesses dos trabalhadores seriam devidamente representados e defendidos. Assim como Proudhon, Malatesta evoluiu de uma posição mais radical e intransigente para um ponto de vista mais equilibrado, conciliador. Tal qual Bakunin e Kropotkin, ele tinha um ideal de mudança social, era um anarquista social, mas as suas experiências de vida o influenciaram, de modo a ponto de ele conseguir perceber, no fim da vida, a desvantagem de todo extremismo, já que foi um pensamento extremista que levou tanto à vitória do socialismo na Rússia quanto à ascensão do fascismo na Itália. Já Emma Goldman, que nasceu na Lituânia em 1869, na época parte do Império Russo, e mudou-se para os Estados Unidos em 1885, se destacou como uma grande voz feminina dentro do movimento anarquista. O grande diferencial dela em relação a Bakunin, Malatesta e outros é o quanto ela coloca a questão da individualidade, da emancipação das mulheres e também dos direitos das minorias como condições sine qua non para a construção de uma sociedade realmente libertária. Para ela, não adianta se falar em libertação do indivíduo se não se levar em consideração que mulheres
negros, índios, homossexuais também são indivíduos, com vontade e ideias próprias. Sua obra mais famosa é uma coletânea de textos chamada Anarquismo e Outros Ensaios. Um dos ensaios mais importantes nesse livro se chama Minoria contra Maiorias. Goldman aí enfatiza o quanto a sociedade moderna desvaloriza a vontade e a opinião das minorias em prol daquilo que entende como o direito sagrado da maioria. Ocorre que a maioria nunca é conduzida por ideais elevados de igualdade e justiça, mas pelo senso comum, que nada mais é do que a escolha do que é mais fácil e mais conveniente, nunca do que desafia a sociedade ou a faça evoluir. Assim como Malatesta, Goldman era essencialmente uma ativista. Ela chegou a tomar parte de uma tentativa de assassinato de um grande industrial no final do século XIX, sendo condenada e presa por isso. Depois foi perseguida, presa novamente por defender causas como controle de natalidade, direito de voto para as mulheres, melhores condições de tratamento para presidiários. Graças a isso, ela se tornou uma figura polêmica e conhecida nos Estados Unidos. Dava palestras, aparecia como personagem em livros. Era o protótipo da mulher independente e inconformada. Em 1919, ela foi deportada para a Rússia e chegou a ficar entusiasmada com a Revolução Bolchevique de 1917, mas logo se decepcionou quando ela percebeu que o regime soviético silenciava qualquer opinião divergente. Essa experiência gerou um livro, publicado em 1923, chamado Minha Desilusão com a Rússia. Ela chegou ainda a ser entusiasta dos anarquistas espanhóis, que lutavam na Guerra Civil Espanhola, no final dos anos 1930. Temos com isso que Emma Goldman foi realmente uma mulher fora dos padrões, uma pensadora independente e que ajudou a quebrar tabus entre os próprios anarquistas, já que a esmagadora maioria dos entusiastas da ideia eram homens, e homens que, conforme a própria Goldman denunciou várias vezes em seus escritos, ainda mantinham uma posição essencialmente conservadora em relação às mulheres. Goldman era essencialmente uma anarquista individualista. Stirner era uma de suas influências, e de certa forma, entre esses que eu citei aqui, ela é a que mais se aproxima dele, seja por sua postura absolutamente independente, não aceitando críticas ou julgamentos senão vindos de si mesma, seja porque ela personifica em tudo um indivíduo plenamente cônscio de sua singularidade. Para ela, o indivíduo deve vir em primeiro lugar, não a sociedade. E quanto mais ele se vê como algo ínfimo diante dessa força da sociedade, da força do número, mais ele abandona a própria liberdade em prol da pura e simples conformidade. Porque, nessa modesta exposição, eu me ativei a apenas 6 nomes essenciais do pensamento anarquista. Porque o anarquismo é um ideário trabalhado por centenas de pessoas diferentes e que, modernamente, pode assumir tantas e tão variadas formas que só analisá-las superficialmente requeriria um vídeo de 3 horas. Desde o anarco-comunismo até o anarco-sindicalismo, passando pelo anarquismo ecológico, pelo anarco-capitalismo, muito popular na internet hoje em dia, e pelos black blocs. Basicamente, tudo que você pensar pode ser associado com a palavra anarquismo. Existe até um pós-anarquismo. Seria uma discussão interminável. Aqui, minha ideia é me ater ao essencial, ao que motivou basicamente o surgimento do conceito. Um desejo inato de rebelião, que se exterioriza, tipicamente, ou como preocupação de ordem social,
um desejo de reforma da sociedade ou como um desejo de afirmação individual, seja fora, seja no seio da própria estrutura social. Lembrando que o anarquismo, muito embora a gente associe o termo mentalmente a um ato de rebeldia, a protestos, boicotes, greves, etc., pode perfeitamente ser interpretado pelo sujeito como algo pacífico, como um chamado a uma vida mais simples, afastada da sociedade e suas regras sufocantes. O ideal de Thoreau. De todos esses nomes mencionados, o único que recebeu a atenção de Stirner foi Proudhon. O que Stirner criticaria em Proudhon é principalmente seu ponto de vista moralista, já que a intenção do francês era reformar a sociedade com a intenção de corrigir suas injustiças, sem perceber que com isso criaria uma nova forma de injustiça. Assim, resumindo tudo o que eu expus até agora, temos que esse ideário, surgido no seio da sociedade capitalista moderna, se desenvolveu à margem dela, mas forçando, na medida do possível, a sociedade a refletir sobre um monte de questões que, talvez, sem esse empurrão, ela nunca conseguiria. Começando pela ousadia de Proudhon de questionar as bases da autoridade estatal, e com o ideal abolicionista de Thoreau e seu chamado a uma vida mais simples, passando pela defesa intransigente de Bakunin pelos direitos dos trabalhadores, pelo humanitarismo de Kropotkin, finalmente pelo exemplo de luta de Malatesta, que praticamente dedicou a vida à defesa de suas ideias, seu conceito de liberdade, e de Emma Goldman, que trouxe os tópicos fundamentais da individualidade, da mulher e das minorias para a discussão, tenho que tentar chegar agora a uma síntese do anarquismo como ideia. Afinal, trata-se apenas de um sonho, um ideal ou de algo realizável na prática? Anarquismo é a rejeição do poder exterior ao indivíduo. É a rejeição da autoridade que não vem do indivíduo. É a negação de uma ordem qualquer que foi criada para o homem sem consultá-lo, mas que ele tem que aceitar desde o berço, sem questionar. É uma atitude de rejeição que só é possível surgir quando o sujeito se dá conta das disparidades na estrutura social, que ela não existe para satisfazê-lo ou fazer dele um ser realizado, mas antes, que parece existir apenas para impedir que o indivíduo seja livre. Essa negação radical, para alguns, não poderia jamais ocorrer no seio da sociedade. Daí nasce outra pergunta: se você está no Estado, como pode dizer que o rejeita? Você não depende de um monte de coisas que só o Estado pode fornecer? Você não conta com a segurança pública de que o Estado tem o monopólio? E, principalmente, você consegue existir longe do capital? Consegue sequer comer sem dinheiro? Outros, porém, não têm o menor pejo de se declararem anarquistas, mesmo vivendo, como todos os outros, dentro de uma sociedade capitalista. O que ocorre? Um mal-entendido. Você pode ser anarquista individualista, acreditando numa tomada de posição sua face ao poder da sociedade. Você pode ser um ideólogo do anarquismo social, que sonha com a construção de uma comuna, onde o sujeito poderá, enfim, realizar seu sonho de liberdade. Ou você pode ser um egoísta, que não parte da sociedade para definir nada, mas parte de si mesmo, para definir e exercer seu poder sobre a sociedade. Em qualquer desses casos, você estará vivendo em uma sociedade essencialmente capitalista. Mas lembre-se, você é uma coisa, a sociedade é outra. Um complementa o outro, e um
também nega o outro. Para algumas coisas, você precisa da sociedade e não tem como fugir disso enquanto estiver no seio dela. Para outras, o Estado é um empecilho e você só entrega a ele a parte que você quer entregar. Se eu te perguntar, o que é você? E você não conseguir me dar uma resposta satisfatória, eu vou te responder: você é tudo o que os outros não são. Você é tudo o que ninguém mais pode ser. E esse tudo pode ser muito, pode ser pouco, pode mesmo ser quase nada. Mas esse quase nada é tudo o que você é. É toda a tua existência. E é diferente de tudo mais que existe. Se você me disser o que eu sou em relação à sociedade, um perfeito nada, eu tenho que te responder: pois é, então do que nós estamos falando para começo de conversa? Quem ensinou o nada a se queixar de alguma coisa? Quem disse que o nada poderia vir a se queixar de alguma coisa? Se você é nada e a sociedade é tudo, então quem se queixa de ser vítima das circunstâncias é a própria sociedade através de ti? Não, isso não teria nenhuma lógica. Se existe a queixa, existe ao menos a ideia de mudança. Um sujeito chegar à conclusão que nada tem sentido, necessariamente denuncia o desejo dele de encontrar um sentido, de desaparecer nesse sentido. Digamos, a sociedade, o Estado, possuem aquele conjunto de leis, aquela moralidade institucionalizada a que você só adere por pura conveniência. Na verdade, a que você finge aderir. Porque internamente, aquelas regras, aquelas leis, nada significam para você. Você não reconhece mais a sacralidade dessas leis, desse código moral. Elas são um produto de outros homens, outras épocas, e nunca ninguém te consultou a respeito delas, se elas significam ou não algo para ti. Se você finge aderência a esse código moral, é por pura conveniência. Porque, por dentro, você é anarquista, na essência. Você só aceita mesmo as regras que você impõe a ti mesmo. Só essas conduzem o teu espírito. E é óbvio que você se livraria das demais, se pudesse. Aí que está, você diz: não posso, cadê minha liberdade? A liberdade, ao contrário do que os idealistas entusiasmados possam pregar, nunca será absoluta. A vida hoje permite um grau de liberdade que seria impensável na época de Bakunin. Se você, por exemplo, despreza a instituição do casamento, acha que ela não tem sentido, você simplesmente não casa. Aqui no Ocidente, pelo menos, ninguém vai te prender por isso. Partindo desse exemplo, você analisa as regras sociais que você realmente é obrigado a seguir. E você vai perceber que é muito menos do que há apenas algumas décadas atrás. A sociedade, o Estado, continua e sempre continuará te vendo e te tratando como um número. Mas você aproveita todas as brechas que ela abre para afirmar tua individualidade. Então, de uma forma bem palpável, você pode perfeitamente bem ser um anarquista, mesmo no seio da sociedade capitalista e mesmo sem levantar nenhuma bandeira. Claro está que muita gente mantém a crença nas sagradas instituições, mas a sacralidade das coisas, que sempre foi o sustentáculo do Estado, da Igreja, da sociedade, hoje pode ser questionada, sem maiores problemas. Não reconhecer absolutos já é uma atitude anarquista. Stirner foi identificado como anarquista precisamente por causa disso, não apenas por criticar o Estado. Ele coloca o sujeito como seu próprio ponto de partida. O sujeito que não precisa mais se rebaixar diante de nada,
de nenhum sagrado, porque todo sagrado é só uma ideia dentro da cabeça dele. A melhor definição para Stirner é egoísta, mas ele pode ser chamado também de anarquista egoísta, pois para ele a negação do Estado não parte de uma vontade de reformar, de melhorar, mas de superar o Estado, de colocar-se além dele. Já o anarquismo ideológico é outra coisa. Esse quer mudar o mundo, com você incluído. Se a gente quiser identificar o principal erro, não digo nem teórico, mas prático mesmo do anarquismo clássico, é este. O que prega o anarquismo à la Bakunin e Nechayev? A reforma radical da sociedade. Virar a sociedade do avesso, sacudi-la de ponta a ponta e ver o que sobra em pé. Como conseguir isso? O catecismo do revolucionário é explícito, através da violência pura e simples. Assim como Marx acreditava, e tinha razão, que o socialismo nunca seria implementado sem sacrifícios, o anarquismo também exige sacrifícios, mas um sacrifício ainda maior, porque o sujeito não tem a menor ideia do que acontecerá depois que a revolução acontecer. Um tiro no escuro, um salto de fé. E isso literalmente porque Bakunin acreditava que a função dele era preparar o caminho, atribuindo às próximas gerações a tarefa de reconstrução da sociedade, após a abolição do Estado. E ele, Bakunin, assim como a maior parte dos anarquistas clássicos, comete o erro de pregar ao homem uma moralidade universal, de solidariedade, que ligaria todos os homens, que nos obrigaria a ter deveres uns para com os outros, sem que se saiba de onde saíram esses deveres. Uma coisa é o cristão defender um código de moral absoluto. Outra coisa é aquele que rejeitou o cristianismo, por causa disso, vir e fazer o mesmo. Porque a consequência disso é, invariavelmente, separar as pessoas entre certos e errados, bons e maus. Temos que levar em consideração, claro, o contexto em que surgiu o pensamento de Bakunin. Ele fala a uma sociedade onde a esmagadora maioria mal tinha o que comer. Claro está que se ele dissesse, naquela época, com a morte de Deus estamos cada um por si, esse ponto de vista não seria lá muito encorajador. Mas entender que aqui, neste mundo, é, sim, cada um por si. É um ponto de partida essencial para enxergarmos as coisas racionalmente. O anarquismo de matiz proudhoniano se desenvolve como um ideal, e todo ideal não diz nem pode dizer respeito a homens de carne e osso. Para que esse ideal se realizasse, todos os interessados na reestruturação social deveriam ser unânimes em seu objetivo. E o que se verifica? Que na prática, dois homens não conseguem ser unânimes nem em relação aos fatos mais óbvios, às mínimas coisas, quanto mais em relação ao tipo de sociedade em que eles querem viver o resto da vida. Para a implantação de um ideal, só se pode apelar à força. Marx tinha razão nisso, porque voluntariamente as pessoas sempre discordarão sobre tudo. Quando você sonha assim, a lá John Lennon, com uma sociedade sem posses, etc., você não está imaginando um lugar que possa ser habitado por homens de carne e osso, mas por fantasmas. Quando Stirner critica o Estado, ele não pretende a substituição de um Estado por outro. Isso seria um contrassenso. O Estado em si é o problema, independente da forma que assuma. O indivíduo precisa aprender a se elevar acima do Estado. Stirner também não institui uma nova uma nova moralidade. Isso seria outro contrassenso. Porém, Stirner defende sim a associação de egoístas, como uma forma racional de troca de interesses entre indivíduos. Isso não tem nada a ver com moralidade, mas com a pura conveniência. Uma vez que Stirner não propõe a derrubada de um Estado e a implantação de outro,
você deduz que quando ele fala da liberdade do indivíduo, isso é algo que se aplica a qualquer estado em que ele, porventura, esteja. Então, a pura e simples união de egoístas em busca de um objetivo comum a ambos pode ocorrer no seio de qualquer tipo de sociedade, qualquer estado. O que realmente importa é que o sujeito esteja fazendo aquilo levando em consideração seus próprios interesses, não esteja agindo para servir a algum bem maior. Ainda que a conduta dele seja benéfica para o Estado, para os demais, não é esse o fim que ele tem em mente. Stirner preconiza, assim, um sujeito o mais livre que for possível, livre para tomar decisões, saber o que faz, saber o que quer, e que só se compromete com qualquer atividade tendo seu próprio bem-estar assegurado antes de qualquer coisa. Pois o indivíduo dá uma volta de 180 graus. Antes, a sociedade, o interesse coletivo era o centro de todas as coisas. Agora é o indivíduo. Tudo parte dele, tudo termina nele. A sociedade, o Estado, a moralidade, porquanto meros conceitos, estão abaixo do indivíduo, que é a singularidade da qual todos os conceitos brotam agora. O indivíduo é algo concreto, os conceitos não. Por isso mesmo, o pensamento stirneriano, embora anarquista na essência, se diferencia totalmente do ideal anarquista, seja o social, seja o individualista. Stirner dificilmente acreditaria que um dia pudéssemos viver numa sociedade inteiramente livre de fantasmas, de grandes ideias pairando sobre nossas cabeças. E o anarquismo traz isso, novos conceitos, ideias mais importantes que qualquer outra coisa. Traz novos fantasmas. Ele só reformula a sociedade, acaba com as injustiças sociais, mas forçando todas as pessoas a um novo molde, já que quem não concordar com o ideal também será proscrito. Mesmo no caso de uma pensadora brilhante como a Emma Goldman, ainda se percebe uma moral absoluta tomando conta do pensamento dela. Ela ainda vê certas coisas como aceitáveis, outras como inaceitáveis, o que implica num desejo de reforma da sociedade, rumo à vitória de uma nova moralidade. Mas o egoísta percebe que a sociedade é o que é. Ela não caminha para lugar algum. Reformá-la é inútil. É empregar as suas forças contra novos moinhos de vento. A sociedade são muitos, o indivíduo é um só. Quando o indivíduo coloca o peso da sociedade inteira em seus ombros, ele sucumbe. A única reforma social efetiva seria uma que partisse realmente da vontade de todos os envolvidos, de todos os membros da sociedade. Daí a defesa de Stirner da associação de egoístas, onde todos realmente fazem valer a sua vontade. Já a reforma que o anarquismo clássico prega é uma reforma que parte de alguns indivíduos e se impõe a todos os outros. Isso é apenas uma outra troca de senhores. Dessa forma, o anarquismo se configura num ideal irrealizável, enquanto nós, as pessoas de carne e osso, temos que viver na realidade. E o fato é que as condições da grande maioria das pessoas hoje é substancialmente diferente do que eram na época de Marx e Bakunin. Por isso, é ridículo quando ouvimos alguém falando, por exemplo, em luta de classes, quando hoje em dia as relações de trabalho estão tão mudadas. Que ainda exista pobreza, miséria, desigualdade, isso é óbvio, mas o modelo de revolução social já foi testado de diversas formas, sem muito sucesso aparente. E só resta aos defensores dele dizerem que, na realidade, a verdadeira revolução ainda está por vir, num futuro hipotético, onde nem eu
nem você estaremos. A essência de um sistema econômico qualquer é ser injusto. A consequência óbvia é sempre a desigualdade. Seja no capitalismo, onde uns naturalmente se esforçam mais ou têm mais sorte que outros, e pode-se argumentar que a sorte é um fator mais relevante que o esforço. Seja no socialismo, onde o esforço maior ou menor será recompensado da mesma forma, demonstrando que se esforçar mais é uma perda de tempo. A injustiça da economia é um reflexo da própria natureza humana, não tem como se fugir disso. Uns querem pouco, outros querem muito. E alguns querem tudo o que podem botar à mão. Para uns, a máxima frugalidade satisfaz. Outros só se satisfazem com a opulência. A insatisfação é a tônica geral do ser humano. Ela é um produto do egoísmo. Por isso, só numa relação de paridade, onde cada parte tenha seu desejo satisfeito, é que podemos vislumbrar não a justiça, mas a validação efetiva do egoísmo de cada um, de modo a não destruir os demais. A associação de egoístas, assim, não implanta uma moralidade, mas uma ética, pautada nos reais interesses dos envolvidos. É ilusório achar que a desigualdade e a insatisfação desapareceriam num sistema econômico igualitário, porque aí se insurge o egoísmo, a vontade do indivíduo de se distinguir dos demais. Cada um passa a ser tratado como uma engrenagem numa máquina, cada um passa a ter um trabalho e um resultado de trabalho inteiramente previsível, e isso mina toda a vontade de fazer o que quer que seja. O ideólogo do anarquismo vai dizer, mas o anarquismo não força o sujeito a fazer nada. Ele é livre para seguir suas inclinações, para trabalhar ou não. Ocorre que já é assim na economia capitalista. O custo de escolher não trabalhar é passar fome, mas obrigado a trabalhar ninguém é. Vou agora resumir e concluir minha linha de raciocínio aqui. Hoje em dia, o ideal de autonomia do indivíduo está mais vivo do que nunca. O anarquismo no sentido mais pleno da palavra. Claro que há aqueles que acreditam que a sociedade sem classes ainda está por vir, por chegar. Ao indivíduo que vive no presente, porém, importa considerar o agora. E o agora é o capitalismo. Capitalismo em transformação, claro, capitalismo das bitcoins, dos bancos digitais, das big techs, dos influenciadores, dos criadores compartilhando sua própria leitura do mundo na internet. O que resta ao sujeito dentro desse sistema é lutar pela sua própria independência, não apenas financeira, mas principalmente independência mental. Num mundo de profusão de dados e informações, de tentativas de controle à distância e de uma pseudo-vida social online que ameaça tomar todo o seu tempo livre, a luta do indivíduo continua a mesma de sempre. É ele contra todos. Ele pode, se quiser, se ancorar em ideais libertários, acreditar que está lutando para que homens futuros conheçam uma suposta liberdade. Mas a sua luta é por ele mesmo, é pessoal e é pelo agora. Nunca houve na história uma preocupação com a privacidade e a independência individual como há agora. Nunca houve tantas possibilidades de o sujeito existir dentro de um Estado o mais independente possível das amarras desse Estado, que ele pode questionar inteiramente e ao qual ele é obrigado a dar só um mínimo de si. Tomando o devido cuidado, claro, para não ser uma vítima, para não entregar sua liberdade de bandeja, o sujeito pode, hoje, viver mais satisfatoriamente do que jamais viveu. Esse é o resultado da luta de Stirner pela emancipação espiritual do sujeito. Os anarquistas sociais quase chegaram lá.
Reconheceram todos os aspectos do problema, mas trouxeram consigo uma solução final, uma panaceia. Esse foi seu erro básico. Substituíram a moralidade cristã pela moralidade humanitária. Os anarquistas individualistas, embora bem mais próximos de Stirner, também, no fundo, ansiavam pela reforma da sociedade. Stirner, com seu egoísmo esclarecido, não trouxe fórmulas mágicas, nem soluções finais. Ele não prega nem sonha com a reforma da sociedade. Ele simplesmente entregou o destino do sujeito a ele mesmo. Em qualquer lugar que esteja, em qualquer sistema, a luta do indivíduo será a mesma. Mesmo numa hipotética sociedade sem classes, sem posses, a luta pela liberdade individual continuaria a mesma. Assim, se temos que agradecer aos bakunins da vida por lutarem pela diminuição das injustiças no mundo, a Emma Goldman por ter trazido à tona tantas questões importantes, e temos que agradecer mais ainda a Stirner por expor completamente o vazio de todos os conceitos além e acima do homem, por ser um defensor da lucidez acima de todas as coisas, por nos incentivar a nos enxergarmos como de fato somos. Por essa inversão de ponto de vista que nos tira de um beco sem saída, onde não podemos encontrar soluções para nada, simplesmente porque estamos procurando no lugar errado. Enquanto tentávamos procurar uma solução partindo do todo para a parte, da sociedade para o indivíduo, nunca poderíamos chegar a lugar algum. Sempre estaríamos insatisfeitos. O negócio é partir da parte para o todo, tomar a si mesmo como ponto de partida, entender que se você mesmo não está livre, a liberdade de todo o resto não significa nada. Se antes a sociedade era tudo e te transformava em nada, agora é você que pode reduzi-la a nada que tenha significado para ti. E no momento em que você se sente realmente livre, a vida não está de fato solucionada ou finalizada, mas você tem uma ferramenta nas mãos que te permite caminhar até o final dela sem esperar mais por soluções que nunca virão. Enquanto o idealista posterga o gozo da vida até o último suspiro, esse último suspiro, para você, é só o encerramento bem-vindo de uma vida que você já esgotou totalmente. Dessa forma, o anarquista, seja de qual tipo for, perenemente revoltado com toda e qualquer injustiça que vê no mundo, se esquece que nesse mundo que ele tanto analisa e critica, só existe uma única vida a ser vivida, que ele desperdiça num estado de rebelião permanente, numa interminável revolta impotente contra um sistema que ele vê agindo em tudo, sem se dar conta que ele é só mais uma de suas engrenagens. A vida não pode se constituir só em se revoltar, criticar e apontar culpados. Se for só isso, ela não tem qualquer valor. Temos uma vida para viver. A revolta tem que ter uma finalidade. Eu só posso me revoltar contra algo que não está do jeito que eu saiba que tem que estar. Ou seja, se minha revolta não tiver um resultado útil, ela não tem propósito. A crítica é bem-vinda, só até o ponto em que ela se torna um fim em si mesma. O mundo está aí, para ser aceito como ele é ou ser deixado para outros aproveitarem enquanto você só se ocupa em analisá-lo e apontar soluções para seus inúmeros problemas, sem se preocupar em aproveitar minimamente essa tua brevíssima passagem por ele. Eu não posso mais me dar ao luxo de viver na abstração eterna. E agradeço muito a Stirner por ter verbalizado essa percepção libertadora das coisas de forma tão contundente. Obrigado por tua atenção. Olá, tudo bem?